Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu tenho uma presença encantadora. Eu tô com o Neto da Bionatos. Isso aí. Seja muito bem-vindo, Neto. Obrigado. Um prazer imenso estar aqui. Espero poder contribuir com vocês aí. Parabéns pelo programa, muito legal. Pô, bacana. A gente tem uma pergunta clássica, que é quem é o Neto na fila do pão? Se apresenta aí pra galera. Cara, vamos lá. Eu me intitulo assim um cara que realmente é um facilitador de conexões, né? Sempre gostei de estar envolvido com pessoas, com processos, né? Que envolva venda, varejo, discussão, onde tem lá um desafio grande, eu gosto de estar presente. Mas eu nasci em Santos, né? Sou filho de 2 trabalhadores aí, bem dedicados, minha mãe e meu pai, né? Meu pai sempre, desde pequeno, inconformado, com 14 anos saiu de casa e começou a empreender, a trabalhar por conta, né? Foi parar numa cidade no interior. A gente mudou de Santos, eu tinha 1 ano. E aí foi parar no interior. E minha mãe, a vida inteira lecionando, aposentou, né? Já como professor, meu pai já é falecido. Mas são 2 grandes exemplos para mim. Então, hoje eu não me perco nos desafios que acontecem no dia a dia diante das adversidades que eles já enfrentaram juntos. Bacana. E você falou que nasceu em Santos e depois mudou para o interior. Isso. Quantos anos você tinha quando mudou de Santos? 1 ano, cara. 1 ano. Ah, então vim bebê mesmo. Nasci em Santos e fui pro interior, né? Meus avós são do interior. E aí eles voltaram às origens, né? Meu pai montou um negócio lá em uma cidade pequena chamada Buritama, interior de São Paulo. E eu passei lá até os meus 18 anos. Aí, com 18 anos, a aventureira, entusiasta nato, quis desmembrar aí o planeta, fui morar fora. Aí passei uma temporada no Japão, onde eu conheci minha esposa. Caramba, no Japão? No Japão, cara, porque eu sou descendente, né? Então eu acabei indo pra lá com o intuito de fazer um recurso, né? A princípio, e voltar e acabar cursando medicina, que era um sonho de criança. Acabei não fazendo medicina, né? E aí conheci minha esposa lá. Aí a gente estava muito junto, muito rápido e construímos família. Veio o Gabriel, que hoje faz medicina, né? Hoje ele está no 4º ano de medicina, um orgulho para mim. E aí voltamos para o Brasil em 2009, depois de várias experiências fora, vários treinamentos, cursos, né? Voltei para o Brasil e com o intuito de passar uma temporada curta no Brasil e ir para o Canadá. Que nessa oportunidade que eu morei no Japão, eu conheci vários outros países, né? E eu vi muita possibilidade com um horizonte muito amplo. E eu convivia com culturas diferentes à minha, então isso me possibilitou ter várias outras experiências. E eu queria passar uma temporada no Canadá, um país que eu achava fantástico, acho fantástico ainda, né, pelas oportunidades e tudo mais. Só que começou a dar muito certo. No Brasil as coisas começaram a dar muito certo, e aí a gente mudou um pouco o percurso, aí fizemos 2 faculdades, acabamos uma faculdade que a gente estava fazendo lá, acabamos aqui no Brasil, inclusive eu acabei mudando para uma outra cidade do interior, que era Votuporanga, né, onde eu fiz minha faculdade, me formei, fiz administração e minha esposa. Aí, isso sendo bem breve, né, em 2015 veio uma segunda filha, a Letícia, e por uma adversidade, um desafio grande, aí ela teve um problema no parto, e aí ela nasceu muito especial mesmo, requerendo vários entendimentos e tal. E eu me deparei com uma nova situação, um novo desfecho da minha vida que me mudou completamente, né? Tanto a mim, como minha esposa, como meu próprio filho, na época, com 12 anos. E aí, esse percurso começou a mudar. Então, eu voltei para a faculdade, eu fui fazer Direito para ajudar ela, porque eu precisava de um home care. Para quem não conhece, um home care é um atendimento com uma UTI domiciliar em casa, com enfermagem, físio, fono. Minha filha hoje ela é totalmente estática, né? Por uma lesão cerebral devido a um procedimento médico errado, que veio a resultar nessa complicação, nessas limitações que ela tem. Aí eu não conhecia nenhum advogado, nada, comecei entrando com vários advogados, tive vários problemas com isso, acabei fazendo Direito. Minha esposa acabou fazendo fisioterapia para poder ajudar ela, recém-formada, agora inclusive está em São Paulo fazendo um treinamento para ela, inclusive para a própria Letícia, minha filha. E mudou a trajetória toda nossa. E aí a gente foi construindo carreiras à parte para poder suprir isso tudo e acabou dando muito certo. Meu filho entrou em medicina também, em Votuporanga, na mesma faculdade que eu fiz, na faculdade particular lá. E ele está agora no 4º ano. Tem a Clara, que veio aí, depois veio a Clara em 2018. Sou pai de 3, né? Minha Clara hoje já está com 6 anos, vai fazer 7 anos. E é isso, cara. E a gente está aí à frente de vários desafios ao mesmo tempo e graças a Deus está dando muito certo. Caramba, que história, hein? Né? E você foi para o Japão
É neto de japonês, Sou neto né? de japonês, isso. É DKSEG, é isso? Somos DKSEG. Vai, eu mando. Você tá vendo, né? Categoria nossa, né? Quando volta para lá. É um país muito desenvolvido, mas que não tem uma mão de obra para trabalhar lá, né? Um país já de muitos idosos, né? Pirâmide lá completamente oposta a nossa, apesar que a nossa já está construindo para isso, né? Então, ele carente de mão de obra e uma oportunidade o japonês ele tem uma gratidão muito grande por países que acolheram os seus filhos, né, na época de maior dificuldade, e eles devolveram isso com essa oportunidade de trabalhar no Japão, estudar no Japão, né, fazer vários treinamentos. A gente tinha os mesmos direitos lá que os próprios japoneses, então foi uma bagagem cultural e para minha carreira que ajudou demais, assim. Cara, e por que você escolheu o Japão em si? O Japão, na época, pela facilidade, né? Por eu ser descendente e não ter que ficar, por exemplo, ir para lá, aprender um segundo idioma. Apesar que eu já tinha ido lá, né? Com 8 anos para estudar. Fiquei 1 ano com meus pais estudando lá. Então, eu já sabia o idioma. E por admirar muito a cultura. Meus avós, na época, vivos, né? Então, admirava a cultura demais. Ainda admiro muito, né? O Japão é um país espetacular. Para quem não conhece o Japão, aconselho conhecer. Virou top hit de viagens no ano passado. E assim, hoje, com a desvalorização do ien, é um país que vale muito a pena ir para tanto a cultura. Eu conheço vários lugares do mundo, mas o Japão é um lugar, assim, ímpar, especial. E como que é viver no Japão? Cara, é mágico, é mágico. O Japão é um país de um respeito, uma cultura milenar, né? A gente é uma criança perto do Japão, de história. Mas é um país que vive e respeita a cultura, né? É um país que já passou por várias guerras, que já passou por várias dificuldades, né? Se reergueu depois de uma Segunda Guerra Mundial muito terrível, que vive assustada com tsunamis e terremotos iminentes que pode acabar com o país em torno de meses, né? Assim, que não sobraria mais nada. E mesmo assim é um povo muito resiliente, né? Um povo que valoriza tanto o feito no Japão, como o próprio japonês, a própria cultura, o respeito aos mais velhos, né, a educação. Então, até quando você chama um cliente hoje no Japão, ele chamou Kyaku-sama, Sama é Deus, né? Então, assim, o cliente é um Deus, é o cliente no centro de tudo. Agradecem quando você entra, agradecem para você voltar. Então, assim, eu falo de novo, é um país fantástico. Que legal, cara. E aí você queria ir para o Canadá. Isso. E por que você queria ir pro Canadá? O que tem no Canadá que te chamou a atenção? Cara, o frio? Gosta de frio? Eu gosto de frio primeiro, adoro frio. É um outro país que tem muito imigrante, né? É um país que tem... Opa, tá. Não, fica tranquilo. Desculpa aí. Aí o Canadá é um país que te dá muita oportunidade e na época, e agora até então, é a mesma questão do Japão, porque ele tem poucas pessoas, então eles têm os trabalhadores qualificados, que eles chamam. E existem várias possibilidades de você entrar no Canadá legalmente, como um trabalhador mesmo. E as oportunidades tanto de você cursar uma faculdade, na época eu queria fazer uma faculdade fora, queria fazer uma experiência fora, tanto na universidade, como para trabalhar, ganhar o que eles chamam de experiência canadense, que conta muito para a pontuação. E na época eu tinha toda a pontuação que eu precisava. Eu falava inglês, né? Eu ia entrar por Quebec. Então, assim, teria uma facilidade também. E por estar mais próximo, né? Eu tenho minha mãe, meu pai era vivo à época. E uma emergência, eu vim para cá, 9, 10 horas de voo. O Japão são 24 horas de voo, na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses. Porque se você pegar uma conexão pela Europa, por exemplo, são 36 horas. E o que começou a dar certo no Brasil que fez com que você ficasse? Falou, não, vou ficar porque isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Justamente. Então, foi bem assim. Foi em 2008, eu tava na China. E eu fui num restaurante lá comer o famoso pato de Pequim, né? E era um restaurante teoricamente caro. E quando eu cheguei lá, tinha um ônibus de brasileiros, né? Vindos do Brasil e turistando na China, em Pequim. Eu falei para minha esposa, nossa, a economia brasileira tá maravilhosa, porque olha a quantidade de brasileiros vindo lá do Brasil para cá para passear. E a gente aqui, né, do lado da China, e já não era uma coisa tão simples para você ir e passar um tempo na China passeando, né? Foi uma oportunidade. Aí vimos para o Brasil e realmente o mercado na época estava muito aquecido e carente de mão de obra especializada, né? Não que eu tivesse uma vasta experiência no mercado, mas eu já tinha uma experiência morando fora e a questão de layoutização, customização e também a parte do just-in-time japonês, né? Então eu logo me encaixei nas indústrias, porque eles precisavam muito otimizar o processo e eu sabia disso, eu participei de todo o processo da ISO 9001, por exemplo, de você trocar o sistema de Kanbans manuais por automático e toda a parte
de mudanças numa planta. Na época eu tinha essa vivência e foi aí que aconteceu tudo. Comecei a pegar cargo de liderança durante a faculdade, inclusive. E aí me chamou muita atenção, porque a renda que eu comecei a ter era muito acima da média, né? E aí eu me senti uma pessoa, assim, na verdade, aí acaba se sentindo valorizado no mercado e começou a dar muito certo. E aí eu falei, não, acho que vale a pena a gente ficar aqui, dar um tempo com a família. Meu pai adoeceu, também teve um caso bem grave, meu pai adoeceu, veio a falecer em 2012. Então, foram vários motivos que a gente foi ficando, então é até hoje. Cara, eu acho que, particularmente, assim, existem muitos métodos de administração, mas com a exposição do tempo, o melhor acaba prevalecendo. Sim. E acho que o método de administração de projeto, que é o melhor que já inventaram, foi o TPS, que é o método da Toyota. Uhum. Tanto que tentam passar um batom e chamar de outro nome, tipo as metodologias ágeis e tal. Sim. Mas todo mundo bebe na fonte do toyotismo, Sim. né? Então, o quanto você acha que... Qual foi a contribuição que a Toyota deu para o mercado de gestão de projeto de uma forma geral, na sua opinião? Cara, para mim foi o divisor de águas. Os americanos que eram os 6 sigmas, né? Que praticamente é a mesma coisa. Mas o método Toyota de produção ele é um case mundial, né? Porque ele evita total desperdício, total de você movimentar. Então, principalmente no mundo atual, né? Onde existe tanta carência de fornecedor e tantos stakeholders, e você tem um estoque muito alto de um certo produto na sua planta fabril, isso encarece demais. Então, o sistema da Toyota da produção, na hora certa, está tudo pronto, sem desperdício, né? Valorizar aquela pronta atendimento, isso para mim foi fantástico e realmente revolucionou a forma de produção que existe hoje. Até a própria layoutização, trabalhos em células. Se você pegar, por exemplo, a nossa região aqui, onde a gente está conversando agora, berço disso. E se você vê a célula de produção, por exemplo, quando você vai produzir um carro da Toyota normal e um Lexus, que é do Toyota, mas em uma linha mais premium, ela é totalmente isolada, separada, processo, menos cores, menos opções, não só o sistema TPS, mas todo o contexto que envolve, né? A padronização, a otimização, né? Eu quero um carro Toyota amarelo, não tem problema, vai demorar muito mais tempo, vai custar muito mais, que é o justo, né? Que teoricamente é o justo. Acho bem bacana. Perfeito. E qual que é a história? Como que o TPS se consolidou, assim, em frente ao mercado americano? Cara, eu acredito que foi devido às grandes dificuldades de mão de obra, né? Que aconteceu nos Estados Unidos e que acontece agora, com a era Trump agora, que ele está querendo fazer, que ele já fez essas, né, taxações todas. Eu acredito muito que foi devido a isso. Você não ter uma mão de obra qualificada, eles terem que abrir fronteiras para poder ter operários lá, cada vez menos trabalhadores manuais nos Estados Unidos hoje, né? Até recentemente a China fez vários vídeos satirizando isso, né? Os americanos bem obesos lá trabalhando na linha de produção. Então, foram adequações que foram fazendo para poder voltar a economia a funcionar, né? E hoje nos Estados Unidos, por exemplo, você quase não tem fábricas, né? Está tudo nas fronteiras ou estão fora dos Estados Unidos. Eu acredito que seja essa. Não sou muito conhecedor a fundo disso, mas acredito que pela tendência tenha sido isso. Legal. Bom, e aí você veio para o Brasil, começou a trabalhar em ganhar boas posições nas empresas. Uhum. E quando surgiu a ideia de empreender? Falou, cara, vou empreender. Cara, foi assim, a gente, na verdade, intraempreendedor, na verdade, né? Porque eu sempre trabalho prestando consultoria para alguma empresa, né? Então, por exemplo, eu entro numa empresa, faz muito tempo que eu sou PJ, já tenho minha empresa, mas eu entro sempre para solucionar uma dor, né? O que eu vejo é que as empresas, elas criam custos à parte, né? Que elas categorizam como custo, mas aí a gente tenta mudar a visão para investimento. Por quê? Quando você entra numa empresa hoje, ela está com alguma dificuldade, geralmente nunca me chamam para uma empresa, eu nunca entro numa empresa, está super bem, eu entro num compliance, está tranquila, só tocar esse projeto. Não, eu sempre entro com algum desafio. Ou é algum turnaround, ou alguma coisa que a gente tem que mudar, é algum processo, é alguma nova abertura de alguma outra linha, ou um mercado saturado, onde numa cidade pequena todos copiam e aí
aquele projeto já fica mais inviável, então a gente cria novos produtos. Então foi do desafio da empresa que eu comecei a identificar as oportunidades para poder solucionar e trazer essa solução para a empresa. Bacana. E aí você trabalha só exclusivamente com fábricas ou trabalha com serviço também? Então, é um mesclado, né? Eu já passei tanto pela parte de produção, que a gente estava conversando, em algumas experiências. Também passei agora estou na parte comercial, né? Propriamente sou diretor comercial da Bionasmo, um laboratório farmacêutico, né? De 33 anos já de mercado, focado em fitoterápicos, são medicamentos fitoterápicos que é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil ainda é pouco difundido, né? Que é um mercado totalmente diferente do sintético. A gente vê muitas indústrias farmacêuticas aí produzindo muito sintético, uma demanda altíssima de sintético. Porém, o fitoterápico ele enfrenta algumas barreiras, né, até aceitação pela classe média, pela classe médica, né, de receitar o fitoterápico, mas assim, que cresce muito fora e que no Brasil ainda está engateando, mas tem um mercado amplo. Então, fui convidado para esse desafio na Bionatos, que é um laboratório farmacêutico, e que também vende produtos nutracêuticos, que é os suplementos alimentares, a linha Wellness, que está também muito em crescente alta no mercado, né? E enfrentei esse mercado farmacêutico pela primeira vez e achei muito, muito bacana, muito desafiador e com grandes oportunidades, porque parece ser um mercado muito grande, é um mercado muito diversificado, né? Mas com poucas indústrias farmacêuticas, porque hoje no Brasil, para você ter uma indústria farmacêutica, ela custa muito. E aí o desafio nosso lá foi diversificar o portfólio e aumentar a presença no varejo, né? Então agora eu estou na parte comercial, na parte de marketing, então é um desafio bem legal. Bacana. Cara, e como é que é a divisão lá do departamento comercial? Quais são os atores aí dentro desse cenário? Tá, vamos lá. Eu, como diretor comercial, a gente tem hoje em torno de 50 representantes no estado de São Paulo, na rua, barriga no balcão, né? Todos os dias lá visitando os pontos de venda. Nosso foco principal são as farmácias, né? E com a crescente alta do associativismo, que não sei se você conhece, mas o associativismo hoje ele domina um percentual muito alto no número de farmácias no país. E ele é movido por grandes players, mas não são tantos players assim. Então, assim, eles se uniram, né? Então, são compras muito centralizadas, que têm um grande portfólio de fornecedores, e que aí a própria indústria farmacêutica, no caso, acaba abastecendo esses grandes associativistas. E aí a gente criou dentro segmentos que é voltado tanto para o atacado, que são as distribuidoras grandes, né, que atuam dentro do estado de São Paulo em nível nacional, e a nossa distribuição interna em São Paulo, que é focada nos nossos produtos distribuídos nas farmácias aqui do estado de São Paulo todo. Então você tem lá, são propagandistas, né? Esse time de vendas? Não são propagandistas propriamente dito, né? Uhum. Propagandistas visitam médicos, que aí eles acabam prescrevendo os produtos para as farmácias. No nosso caso, a gente visita o balcão mesmo, a gente visita a farmácia, a gente atende o dono da farmácia, o comprador, positiva na farmácia os nossos produtos. Então a gente coloca nas gôndolas, faz toda a campanha de trade, coloca o produto dentro, atrai o público, né, para fazer essa venda recorrente. Nosso principal objetivo é sanar a dor do balcão, do dono da farmácia. E é aquela pequena farmácia, né? A gente está presente na Raia, Drogasil, na DPSP, com a parte de medicamento, né? Presente nas principais redes, Pague Menos, Araújo. Mas o nosso foco também é o pequeno farmacêutico, que ele tem aquela farmácia pequena que toca ele, a esposa, o filho, né? Então a gente atende principalmente esse. E as pequenas e médias redes também regionais. Cara, que eu vejo assim no mercado, né? Às vezes você vai numa farmácia de marca grande e o medicamento às vezes é mais barato do que numa farmácia de bairro. Uhum. Por que isso acontece hoje? Então, vamos falar da Abrafarma, né? A Abrafarma, ela compõe hoje 10% do número das farmácias do país, né? Hoje nós temos aproximadamente 100 mil pontos de venda. 10% disso pertence à Abrafarma. E a Abrafarma, ela engloba Raia, Drogasil, DPSP, Araújo, Pague Menos, né? Nicei, São João, que são as grandes redes. Essas grandes redes são abastecidas por esses grandes fornecedores, né? Que são os distribuidores nacionais, Santa Cruz, Profarma.
E essas grandes distribuidoras também têm uma grande negociação com as indústrias, que hoje produzem muito material, né? Eles vamos falar do sintético. Então, eles produzem muito produto e a demanda nesse produto, ela ainda é reprimida, porque eles produzem muito mais que conseguem consumir. Então, essas grandes redes têm um poder de compra muito grande, né? Então, por isso que eu te falo do associativismo. Pegar, por exemplo, a Febrafar. A Febrafar é o maior associativista do país, né? A Edson Tamassia, o pessoal todos detém a farmarcas. Então, a Febrafar hoje tem 16 mil farmácias. A Febrafar, ela foi criada praticamente para proteger esses independentes, né? Dessas grandes redes, que até então ficavam nas grandes capitais, mas agora você encontra a Raia Drogasil numa cidade 45, 50 mil habitantes, tem uma Raia Drogasil. E ela abre aqui do lado de uma farmácia de bairro, né? Só que qual que é a tendência? Você me perguntou por que acontece isso? Justamente pelo poder de compra deles, poder de negociação que eles têm e o poder de exposição que a indústria tem fornecendo para esses players que você está no Brasil todo. Teoricamente, por exemplo, eu não tenho meu produto numa Santa Cruz e numa Profarma, uma nacional, uma distribuidora nacional, mas eu tenho meu produto na Raia, então ele está exposto no país inteiro. Né? Então você consegue ganhar visibilidade. Mas, em contrapartida, o independente precisa sobreviver. Então ele se juntou, criou o associativismo, e o associativismo cuida disso, trazendo o quê? Informações, justamente o que a Abrafarma fornece, o que as grandes redes têm, que é a informação do shopper, o consumo, a idade, o cluster que você tá, o brick que você tá. Então, assim, todas essas informações, pensa, aquela sua farmácia de bairro não tem. Qual o produto que eu vou colocar na minha farmácia para competir com a São Paulo ou com a Raia, né? Então, a categorização de produto, a gestão de categoria ficou muito mais eficiente. Eles tiveram uma RDC da Anvisa em 2010, se eu não me engano, onde proibiu as exposições de alguns produtos e eles tiveram que ir para dentro do balcão. Isso abriu um espaço muito legal nas gôndolas, onde foi negociados para outros players, tipo um trade para poder dar certo, para poder expor esses produtos. Logo em 2010 foi revogado essa RDC e voltou os nutracêuticos para fora, mas isso já foi um caminho que não tem volta. Hoje a farmácia ela é toda dividida, uma farmácia organizada de um associativista ou de um independente que tem lá suas 10, 12 lojas, já é toda categorizada. Você tem um preço para ponta de gôndola, você tem um preço para prateleira, você tem um preço para um checkout, né? Então tá tudo meio que leiloado ali para você ter um produto exposto. Isso ajuda muito o dono da farmácia a rentabilizar com aquilo, a tirar os custos dele, porque ele também foi obrigado a colocar um farmacêutico dentro da farmácia, 24 horas, se ela for 24 horas, tem todos os balconistas, o custo é bem alto. É alto pra caramba, né? Mas mesmo assim, a análise que eu faço é que dentro do varejo, do comércio, assim, eu acho que farmácia é talvez o negócio que tenha mais sucesso, né? Porque você pega nas grandes esquinas, sempre tem uma farmácia. Pelo número de abertura, né? Você fala, né? Exato. De número de farmácias. Existem várias teorias, né? Eu falo que se não fosse um negócio rentável, não abriria tantas farmácias dessa forma. Existem as teorias que as grandes redes querem abrir uma quantidade grande de farmácia para acabar com as outras independentes, isso que não vai acontecer. Mas tem uma coisa que é inevitável. Por exemplo, hoje no país, a gente até 2000, hoje a gente tem em torno de 30 e poucos % de idosos, né? No país, até 2050, esse número vai dobrar. Então, assim, o Brasil está invertendo, aquela que acabamos de falar sobre a pirâmide, né? O Brasil hoje está com uma longevidade muito maior. Então, e outra, a preocupação pós-Covid também com a longevidade, a qualidade de vida, né? A famosa wellness. Então, assim, tá todo mundo de olho nisso. Tá todo mundo produzindo nutracêutico, produzindo suplemento, produzindo produtos que te tragam uma qualidade de vida melhor. E o brasileiro está começando a investir nisso, investir na prevenção da doença. Porque o nosso povo, ele tinha uma característica de curativo. Ele chegava, ele queria algo para tirar aquela dor naquele momento. Hoje não. Hoje eu quero fazer uma reposição de B12, uma D3 mais K2, eu quero ter uma qualidade melhor, eu quero tomar uma creatina. Então é um mercado, né, de bilhão, que todo mundo já está de olho. E isso está ajudando muito. Então, não só o e-commerce, mas também as farmácias. O e-commerce ele tem a questão de preço e agilidade. A farmácia, para ela não perder, o que ela fez? Ela fez a mesma coisa. Por exemplo, hoje você vai numa Raia, você tem lá o seu CPF cadastrado, ele já tem todo o seu consumo. Você está no CRM deles. Então, você recebe um preço que ninguém tem, é só você que tem, mas você compra no aplicativo e retira dentro da farmácia. O caminho que você percorre
né, da entrada da farmácia para pegar no compre online ali, retire online e volta pro checkout, se você olhar, sempre o caixa está do lado esquerdo. Porque é a parte que ninguém anda. Eles entram para a direita e saem pela esquerda. Então já está tudo programado. E não é só as grandes redes, né? Todo mundo já aprendeu como é que funciona. Então, ele te atrai por um produto que você precisa de uso recorrente, um PBM, que você compra 2 e leva mais um, entendeu? Um uso contínuo. Em contrapartida, você compra uma escova de dente, uma pasta de dente. Uma Neosaldina. Para você ter em casa, né? Aquela farmacinha antiga, sabe? Então, todo mundo tem aquela farmacinha. E o brasileiro tem esse costume, né? Eu tenho, pô. Eu não fico sem antialérgico. Remédio de dor de cabeça e aquele que você toma pro fígado. Você dá uma melhoradinha no fígado. Sei. Isso aí não pode faltar em casa. Então, sempre tem aquele churrasquinho, um negocinho, você toma um pouquinho antes, o bombeirinho, né? Já dá aquela resolvida. Isso aí. Cara, e falando das farmácias ainda, é impressionante como acho que eles mudaram o posicionamento de marca ali da categoria, né? Então, antes, farmácia era lugar de quem estava doente. Sim. Agora, a farmácia é lugar de quem está se preocupando com a saúde. Óbvio, tem os remédios para quem está doente, sim, mas a comunicação, quando você entra na farmácia, é uma loja, não é tem cara de loja, não tem mais cara de farmácia, de algo que você vai ali para sofrer, né? Isso. Tem barrinha de proteína, tem energético, tem bebidas funcionais. Então tem uma série de outras coisas que não é remédio. Quando foi que a farmácia percebeu que ela era uma loja em potencial de outros tipos de produto? Então, isso é bem interessante, cara. O que aconteceu? Grandes players, né, perceberam que a farmácia é 1 metro quadrado muito caro para você expor apenas o remédio, né? E a briga até hoje entre eles e o supermercado, porque se você pegar no estado de Minas Gerais, por exemplo, o maior vendedor de carvão que tem em Minas Gerais e pilha é Araújo, que é uma grande rede, né, que é focada e centrada em Belo Horizonte. Vende carvão, não? Vende carvão, vende carne. Então você tem tudo lá. E tem, por exemplo, aqui em São Paulo, em Registro, um grande amigo meu, Lucas da Sabrina, inclusive, ele tem todo um processo lá dentro também que ele não perde venda para ninguém. Então, assim, tem todo um ecossistema. Até esses dias eu estava lá e tem até o onigiri, que ele é uma comida japonesa, né? Um onigiri dentro da farmácia para poder vender. Então, ele não perde venda nenhuma. Porém, é o seguinte, tem estudos que mostram, né, por exemplo, que quando a pessoa vai numa farmácia, tá com algum problema, serve para pegar algum remédio. E lá dentro, ela se dá o direito de ter um benefício, né? Por exemplo, tô mal, mas eu mereço um Kit Kat, por exemplo. Ela vai lá e pega um chocolate. Com essa onda dos emagrecedores, não, até antes disso, a proteína começou a ser, assim, algo que ninguém falava e que não começou a falar. A era da internet, rede social e tudo mais. Então, as barrinhas de proteínas na farmácia também viraram moda. A pessoa que só ia naqueles lugares buscar whey, por exemplo, os bodybuilding, buscar nas lojas especializadas lá, pegar whey, a farmácia é aberta muito mais tarde, é aberta 24 horas, e o cara não tem aquela dose, ele vai na farmácia buscar também. Então, assim, tudo que tem disponível para o consumo, para o cliente chegar até lá, porque gasta um volume muito alto de investimento para atrair o cliente até a farmácia. Então, que ele entre lá e saia com tudo que ele precise. Então, assim, até esses tempos eu estava falando com uma das redes, e aí eles me pediram, falaram, poxa, a gente tinha que ter aquela água que vende na Raia, porque ela vende muito bem, né? Porque tem grandes empresas que fazem essa análise, né? Hoje é o Close-Up Internacional e o IQVIA faz as análises dos produtos que mais vendem, por SKU, por loja, por categoria, por tudo mais. E a água da Raia vendia demais, mas só vendia na Raia. Água? Água. Por que água? A pessoa vai tomar um remédio. Antigamente, o cara fala, peraí, eu vou lá buscar um copo de água para você tomar um remédio. Hoje não, hoje está na geladeira. Então, você pode ir lá e pegar água. E essas bebidas proteicas que você falou agora, os isotônicos, não só os isotônicos, o caso do Sorox, por exemplo, é recente, mas várias bebidas com proteína, com colágeno, com magnésio, já está na farmácia. Por quê? Porque está difundido, está em toda a rede social que o magnésio faz bem. O magnésio relaxa, o magnésio faz dormir, o magnésio faz milagre. Então, hoje, a base de magnésio, proteína, isotônicos, tudo tem na farmácia. Então, você consegue
o teu ticket fica muito maior, né? O custo é muito alto. Você falou, nas grandes esquinas sempre tem uma grande farmácia. E justamente isso, né? O estudo que é feito para abrir uma farmácia da Raia, pode ver, quando você está lá tem uma Raia, do outro lado tem uma São Paulo. Aí agora tem uma Drogal, uma Nicei. Então, assim, e se você falou de categorias, que a farmácia não tem cara de farmácia, né? Você pegar a Panvel do Sul, que é tudo de LED, tudo retail store para todo lado. Então, você não vê uma farmácia mais ali. Araújo, você entra lá dentro, tem mesinhas para as crianças desenharem e tudo mais. Então, assim, foi muito... a farmácia no Brasil, eu acredito que seja um case de sucesso. Por exemplo, você vai para a França, vai no Farmacie na França. O remédio não tem. Eu praticamente não vi remédios na Europa. Fica lá no fundo. Tem muito a ver também com o nosso SUS, né? Porque, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, você não tem acesso a médicos assim como você tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você pega uma receita no SUS, você não paga nada e vai na farmácia e pega um medicamento. Na Europa é muito complicado você ir no médico, é muito caro. Então, por exemplo, todos os fitoterápicos que a gente trabalha aqui, que a Anvisa bloqueia para a gente lançar ele combinado com uma outra, por exemplo, ginkgo biloba. Se eu tiver ginkgo biloba com ômega 3, eu não consigo. Aqui é molécula isolada, eu tenho que trabalhar com ginkgo biloba só. Sério? Na Europa você tem ginkgo biloba com ômega, ginkgo biloba com cúrcuma e coenzima Q10, que é tudo parte de conexão, de cognição, né, de vasodilatador normal, você não pode. Aqui no Brasil são moléculas isoladas. A Anvisa, esse dia eu estava vendo até o João Adib da CIMED falando, realmente, a Anvisa é o órgão regulador mais exigente do planeta Terra. A FDA americana fica muito para trás. Então, nós temos um órgão regulador no Brasil que é realmente muito exigente. Que massa. Cara, eu fui pra Espanha, tempo atrás, e aí chegou lá no lugar onde a gente estava lá, hospedado, aí eu fui tirar o terra do carregador do iPhone. Aí eu procurei algo, tinha uma faca gigantesca. Aí comecei a forçar com a faca escorregou, deu no meu dedo. E se eu mexi assim, eu vi o osso lá dentro. Que isso? Não era pra tanto. E aí eu falei, vou numa farmácia, vou comprar um Band-Aid. Cara, pra eu achar uma farmácia já foi um parto. Já enrolei de papel higiênico e tal. E quando eu achei a farmácia, era o que você falou. Era tipo, não parecia uma farmácia. Não parecia que tinha medicamento, nada. E aí foi extremamente complicado pra eu achar um Band-Aid. Então. E aí eu fiquei fazendo essa comparação entre, tipo, o que a farmácia é no Brasil e o que era na Espanha, basicamente, né, e na Europa. E eu acho que é um case, não sei nos Estados Unidos, mas acho que é um case mundial, assim, de otimização de espaço, de rentabilidade, né? Cara, eu acho que o Brasil, igual eu te falei, é um país atípico, né? É um país de muita oportunidade que realmente tem um varejo muito forte. O varejo no Brasil, eu acredito que não seja igual a nenhum lugar do mundo. O varejo do Brasil é um varejo inteligente, né? Onde ele atrai o cliente, onde ele aumenta o ticket, onde ele entrega muito mais. Um exemplo nos Estados Unidos, a Walgreens, por exemplo, está com um processo de falência, CVS, fechou. Mas são grandes farmácias, cara, que tem tudo no Walgreens, tudo. Por exemplo, você vai no Walmart nos Estados Unidos, você compra tudo, até remédio, compra tudo, suplemento, tá tudo dentro do Carrefour. Do Carrefour, desculpa, do Walmart. O Walgreens, por exemplo, funciona 24 horas. Você encontra de tudo, e tem tudo mesmo que você imaginar tem no Walgreens e tá com dificuldade. O brasileiro, não. O brasileiro só vê farmácia abrindo, em todo lugar tem. Se pegar farmácias, por exemplo, cara, ultra popular, gigantes, farmácias maravilhosas lá em Rondônia, sabe, no Mato Grosso, onde não tem, assim, é incrível. Eu vi uma farmácia lá que não tinha visto aqui no estado de São Paulo. Então, assim, eles investem muito, sabe? Piso claro, boa iluminação, uma infraestrutura legal, um ar-condicionado bacana, sabe? Você se sente bem na farmácia, com música ambiente, aquelas pontas de gôndola, aqueles cestões que eles chamam no meio da farmácia, com produtos muito atrativos, sabe? Que nem preço de distribuidor você consegue naquele valor. Você pegar, por exemplo, no Piauí, o Toureiro é um grande case de sucesso. Você pega farmácias gigantes que são assim, parece que está dentro do estoque dele, que tem até, eu brinco que a farmácia do Toureiro tem até remédio, porque tem tudo lá dentro, sabe? Assim, é impressionante a infraestrutura que os caras montaram lá, o faturamento deles é altíssimo. Então, assim, é um país pujante, né? É um país muito regionalizado,
onde que acontece, onde que vende no Rio Grande do Norte, provavelmente não venda aqui, né? Mas você tem tudo. A São João, por exemplo, é um exemplo. A São João, você vai lá, os livros na São João, a Stanley, por exemplo, na São João é mais barato que no site da Stanley. Você encontra produtos lá, mas e tudo produto de origem qualificada, certinho, com livros, é uma livraria, tem tudo. Que massa, cara. Isso é bem legal, né? Quando você pega os Estados Unidos, por exemplo, você falou Al Greens lá e tal, geralmente eles têm essas lojas que são gigantescas, com uma variedade de SKU gigantesca. Sim. Será que isso não é atribuído à renda média? Porque lá o cara vai e compra, eu falo, só tem hobby e só é colecionador quem tem grana sobrando. Sim. Cara, quando você pega aqui, não é bem a nossa realidade. Por isso que talvez as farmácias sejam mais eficientes. Olha, eu tava vendo esses dias um podcast relacionado a dermocosméticos e também a shampoos, produtos de beleza, no modo geral, né? Outro segmento, mas que também vendem em farmácias. E aí a gente perde apenas para os italianos e para os americanos no consumo. Mas não é pelo consumo, é pela renda per capita. Por quê? Nós temos uma renda per capita menores que os italianos e menores que os americanos. Mas hoje você pega uma pessoa que presta serviço na casa de outra pessoa, uma faxineira, por exemplo. Ela não deixa de fazer a unha, ela não deixa de fazer o cabelo, ela não deixa de se arrumar e ir para o salão. Então ela faz uma faxina para pagar isso, né? Então, assim, o brasileiro é um país que não é à toa, grandes laboratórios farmacêuticos estão investindo aqui. Agora, por exemplo, o norte de Minas investiu, a própria Novo Nordisk da Ozempic investiu uma quantidade absurda para aumentar a planta fabril. Mounjaro chegou no Brasil a R$ 1.400 no pré-venda. Então, assim, não é à toa, é mercado de bilhão, da estética, da aparência, entendeu? Eu acho que o ticket médio sim atrapalha um pouco, mas eu acho que o americano ele se perde no número de SKUs. Assim, quem sou eu para falar de gestão de categoria para o varejo americano, né? Mas eu acredito que seja, porque tem tanta coisa e aqui eles são muito eficientes, sabe? Aqui você tem o que realmente você precisa, né? Você não tem, por exemplo, a Raia, ela abastece todo dia à noite. Por exemplo, a DPSP acabou, que é a Drogaria São Paulo, acabou de abrir um CD de distribuição aqui no interior de São Paulo, em Nova Odessa, do ladinho aqui de Americana. Então, assim, é para entregar o que precisa naquele momento mesmo e é pouco estoque em cada loja, né? Tá bom que eles têm 3.000 lojas em um outro, tem 1.600 lojas no outro, fundiram Drogazil e Raia, fundiram Pacheco e DPSP. Então, assim, são grandes empresas, mas que são muito bem controladas e organizadas, né? Assim como os associativismos também. Então, você ter o poder... Por exemplo, você imagina um dono de uma farmácia hoje independente no seu bairro. Abre uma DPSP do seu lado, né? Com toda a gestão de categoria, apresentação e tudo mais, um preço às vezes menor que o seu, como é que você vai continuar fidelizando o seu cliente naquele atendimento? Aí que vai o atendimento personalíssimo, né? Vai voltar ao que era antes, né? Para você lá, eu conheço pelo nome, eu faço isso, a pessoa quer ser atendida, confia em mim, né? Olha, leva isso aqui. Então vai pela confiança, pelo networking mesmo, sabe? Pela proximidade. Aí acontecem as coisas, sabe? As pessoas ainda preferem pagar um pouco mais caro, mas compra de quem confia. E os serviços que são prestados na farmácia? Porque antes tinha lá lavagem de ouvido, tinha... o que mais? Próprias aplicações, né? Sim. E hoje parece que não pode mais, né? Como que tá isso? Então, hoje você tem os serviços que são, por exemplo, vacinas, os testes rápidos, né? Então, hoje, por exemplo, para Araújo, falar de Araújo de novo, mas hoje já está em todo lugar. Inclusive, a Fecofar, que é um outro associativismo recém-criado, faz 1 ano que eles foram criados, já tem no próprio prédio deles um mini laboratório onde você tem os treinamentos para os farmacêuticos, né, para poder fazer todos esses procedimentos. Então, você tem procedimento na farmácia hoje, sim, né? Uhum. O que você não tem é o que era antigamente, que era das outras aplicações, que hoje você não pode fazer mais. Mas tem muita coisa serviços que estão sendo oferecidos na farmácia. E o que é mais legal? Hoje eles estão fazendo parcerias com planos de saúde, né, grandes redes, a Raia, por exemplo, parcerias com planos de saúde para fazer um pré-atendimento na farmácia.
né? Grandes hospitais como Oswaldo Cruz fazendo parceria com a Raia também para fazer a capacitação dos profissionais dela. Farmácias, grandes redes montando universidades para formar os farmacêuticos dela. Então, assim, estão cada vez mais se aperfeiçoando. Como que é esse pré-atendimento em farmácia? Como que funciona? Um pré-atendimento, né? Por exemplo, você vai passar por uma amnese. O que está acontecendo com você? Quero entender. Então, o plano de saúde ele vai evitar as filas de dentro do próprio plano, dos prontos atendimentos dos hospitais. Então, passa porque hoje existe mais farmácia que UBS. Então é muito mais simples você passar por uma farmácia, né, e você fazer um pré-diagnóstico que você tem, por exemplo, qual que é o seu sintoma? Isso não precisa de um médico, né? A própria enfermeira faz isso no hospital. Se você só chega no médico depois de todo o diagnóstico pronto. Então faz uma pré-seleção ali, né, tá em fase experimental, mas uma pré-seleção ali e já vai encaminhado para a especialidade correta, para o atendimento correto. E se ele não precisar de um médico, precisa apenas de um antialérgico, a farmácia já pode receitar ou não? Então, tem, por exemplo, hoje o fitoterápico, né? O fitoterápico, o próprio farmacêutico, ele pode receitar. Ele é uma tarja vermelha, mas ele não precisa de uma receita médica para você poder comprar. Então, sim, ele pode, na hora ali, já ofertar. É que, na verdade, isso não é permitida, que é como se fosse uma venda casada, né? Mas assim, sim, é possível, cara, olha, eu preciso do antialérgico e tal. E na hora da farmácia, na hora do balconista mesmo, o cara chega, isso já é automático, né? Você já vai na farmácia, cara, eu tô passando isso aqui, tô com uma dor aqui, o que você acha? Eu acho tal coisa, se for um antibiótico, né? Ele não pode ofertar, óbvio, que precisa da receita. Mas se for algum nutracêutico, ou um MIP, que é isento de prescrição, automaticamente ele vai um diclofenaco de potássio, um cataflam, por exemplo, ele vai te receitar sim. Receita, né? Sim. Porque eu acho que, se isso fosse estendido também para o SUS, assim, acabava com a fila, né? Sim. Grandes centros hoje, né? Vamos falar fora da realidade do Sudeste, que a gente vive num paraíso, teoricamente, aqui não tem problema, né? Se você pegar Norte e Nordeste, né, já é mais complexo. E com certeza isso já acontece, né? Visto o tamanho das farmácias que eu encontrei fora do grande eixo Rio-São Paulo. Né? Que é o caminho natural, né, das coisas. Natural. O cara, vou ali no cara que trabalha com saúde, né? É justamente por isso, eu tava vendo um estudo da SPM esses dias, falando o seguinte, qual que é o plano ideal que a indústria imagina? Ela imagina o quê? O propagandista vai no médico, explica, faz todo, né, a explicação daquela nova molécula, para que serve, o médico acha legal, receita aquilo, o paciente vai, passa por consulta, vai na farmácia e compra. Como realmente acontece? O cara vai lá, ele tem uma dor, ele procura no Google, ele vê como é que funciona aquilo, aí ele descobre o que é, ele vai na farmácia, aí a farmácia vai indicar para ele ou o da marca original, né, ou um genérico, se funcionar, ele volta na farmácia para comprar e indica para mais pessoas. Se não funcionar, ele morre à venda ali. Então, essa é a temática que realmente funciona, que é previsto que realmente funciona. Por isso que você está vendo a quantidade de gente mudando, por exemplo, esse médico com TikTok, com aparecimento direto. Antigamente, você não via nada disso. Nenhuma indústria farmacêutica trabalhava dessa forma, né? Eles eram intocáveis. Hoje, não. Isso na rede social, tá a Apsen rodando lá dentro, a Eurofarma comprando empresa nutracêutica, a MS comprando outras, né? Que criaram comunidade X e Y, então eles querem esse pessoal. Porque cresce muito, né? Tá crescendo muito. Você falou agora da parte de conveniência na farmácia, teve um crescimento de 35%. Então, assim, é expressivo o crescimento da compra por impulso do shopper. E cada vez mais nós, clientes, somos estudados por eles, né? Por essas empresas, para descobrir perfil de consumo, né? A cidade, quantas vezes você vai na farmácia, qual o tipo de produto que você consome, qual o tipo de produto você poderia consumir, por isso que você é impactado às vezes por propaganda. Por exemplo, esse dia eu estava em Porto Alegre, descendo em Porto Alegre, e eu fui pedir um Uber, eu recebi, olha, o remédio que você costuma comprar está disponível na Raia por 40% de desconto. E tá lá. No aplicativo do Uber. No Uber. Caraca. Então, essa rastreabilidade já existe, né? Então, cada vez mais assertivo ainda, cada vez mais direcionado, mais personalíssimo. Eu vejo muita gente
sei lá, criticando o algoritmo e criticando como que fala? Quando você não quer ser incomodado ali? O Privacidade. Privacidade. Sim. É até criar LGBT, né? Cara, eu entendo bastante de algoritmo, vivo disso, né, Sim. basicamente. E, pô, eu trabalho, o algoritmo é ao meu favor. Então, eu gosto de algum tipo de conteúdo, eu entro lá, curto tudo, dou dois coraçãozinhos e tal, compartilho, porque eu quero ver mais daquilo. Tem coisa que eu não gosto, eu paro de seguir ou, tipo, simplesmente passo rápido. Então, na minha opinião, essa hipersegmentação que a tecnologia permite através do marketing, que o marketing é permitido através da tecnologia, cara, eu acho que o melhor dos mundos. Porque o cara sabe que você compra aquele remédio. Sabe que você tá passando perto do lugar. Às vezes você tá precisando, fala, puta, realmente eu preciso criar um estoque disso ali, comprar, ou tá acabando o meu, enfim. O que você acha disso? Porque eu sei que as farmácias também, você comentou, né? Através do CPF, tem todo o seu histórico de compra. Sim. E trabalha com isso até de forma preditiva. O que você acha dessa hipersegmentação e da sugestão? Eu acho que a hipersegmentação e a sugestão preenche uma lacuna que está acontecendo muito atualmente, né? Que é a carência. O ser humano está cada vez mais carente de atenção, carente de conversa, carente de você estar presente no lugar de fato, né? Então, por exemplo, você pega uma grande rede de farmácia hoje, você vai e compra um medicamento, um antibiótico, ele tem um tratamento de 7 a 10, 12 dias. Quando você já está lá no 11º dia, uma farmacêutica liga para você e fala, e aí, aquele antibiótico que você comprou aqui com a gente está dando certo? Deu certo com o seu filho está bem? A pessoa se sente altamente lisonjeada. Cara, com certeza, esse cara ligou para mim, né? Realmente falou comigo. Então, assim, se sentir importante já é muito útil pra gente, né? Se pertencer a algo é muito importante. E eu acho que aproveitando isso, você consegue segmentar e não digo induzir, mas lembrar aquela pessoa que, olha, seria legal você levar isso aqui que é bacana, né? Dê o poder da experimentação, mas isso é consumo, né? Isso realmente faz parte do jogo. Para você realmente ser bombardeado, basta, igual você falou, o algoritmo ao seu favor. Eu tenho certeza que como você trabalha com isso, né? Você deve ter vários perfis. Porque se você, vamos supor, eu quero seguir uma outra agência, um outro podcast para entender como é que é. Você vai começar a ser bombardeado só daquilo. E aí fica confuso, né? Então, até ontem eu vi uma publicação dizendo sobre isso, né? O Dix, né? O Close Dix, que são várias categorizações da geração Z, né? Que tem o próprio perfil é nada, né? Considerado até fake. Mas os Dix, o Close Dix, que é os amigos dos amigos muito próximos que você mostra que você tem, né? Porque senão você acaba criando realmente uma confusão no algoritmo, ele começa a te bombardear de informações que não é interessante para você. Mas eu acho que é uma coisa natural e que não tem volta. Né? Uhum. Basta a gente saber dosear isso, né? E não se perder muito na questão do consumo, porque eu acredito, o americano, por exemplo, se perdeu na questão do consumo, você falou, né, lá, eles são acumuladores, cara, se você for pra lá, os caras têm sótãos lotados de coisas que nem usam. A gente hoje tem muito mais poder de comprar livro do que ler o livro, de fato, né? É verdade. Então, você acaba acumulando muita coisa, mas é uma coisa que não tem volta, ou felizmente ou infelizmente tem que saber lidar com isso. Eu não acho negativo. É uma discussão muito antiga lá no universo da publicidade, que era que a publicidade é a mola propulsora do capitalismo e faz você comprar coisas das quais você não precisa. Eu acho que depende da sua saúde mental. Lógico. Se você estiver bem, você não vai ficar comprando coisa para suprir alguma lacuna emocional. Sim. Se você estiver mal, qualquer coisa que você comprar vai te fazer mal, entendeu? A própria compulsão por comida, né, reflete muito isso. Exato. Então, assim, igual eu falei, o ser humano, desde a nossa criação, da nossa evolução, né, a gente vive sobre ameaça. Só que antigamente era uma ameaça real, né? Você era ameaçado por algum animal, então você corria. A ameaça é luta ou fuga, você corre. Hoje, o próprio mundo te sugere que você esteja sempre sobre ameaças, mas não é ameaça, é uma meta, é um desafio, é um novo emprego, é um relacionamento conturbado, é a geração das crianças hoje, é a criação do filho, é toda essa carga emocional. E outra, hoje virou moda você
ter alta performance 24 horas por dia, alta performance em tudo tudo. que faz, Tudo que faz, você tem que ser alta performance. Acordar 3 horas da manhã, tomar banho no gelo, correr, malhar, meditar, ler livro, ser um pai exemplar, viajar. Esses dias eu li uma reportagem falando assim, cara, hoje ficou normal você ter uma casa maravilhosa, você viajar 5 vezes por ano pro exterior, ter um Porsche. Cara, isso não é normal, né? Esse novo normal te deixa num estado de alerta constante. E tem muita gente se endividando com isso, né? De verdade. Nunca teve tanto influencer, crianças que assim, estão influenciando uma outra geração, às vezes influencia até a gente, né? Mas você vê esse jogo de dopamina, né? Constante, esse rolar tela constante, esses jogos de apostas constante, cara, isso não faz bem, uma saúde mental. Não é o marketing. O marketing, na verdade, para uma empresa é um departamento. Para o cliente é tudo. É o que ele vê na empresa. A empresa é o marketing. Então, assim, tudo que passa para a gente é o que está no marketing. A gente não conhece a fundo a empresa, né? É muito importante o marketing para mostrar os seus valores, para a publicidade em si, para levar você a entender como é que funciona, te aproximar daquilo. Mas, igual você falou, tem toda a razão, depende muito do estado emocional de cada um, né? Eu acho que cabe à própria pessoa educar seus filhos e se educar, né? Sim. Por exemplo, você falou de livros, né? Hoje a gente tem mais potencial de comprar livros do que lê-los. Uhum. Cara, ler um livro é um dos melhores tratamentos contra a ansiedade. Total. Porque você sai de frente da tela, para começar, né? Tem gente que fala, eu tenho dificuldade de dormir. Mas também... esconde seu celular. Você vai dormir gostoso. Do lado na cabeceira da cama, eu ia deixar o celular, deixa um livro. E começa a ler o livro. Você vê que a sua energia vai, tipo, diminuindo, aquela loucura que fica na sua cabeça batendo para todo lado, vai reduzindo, daqui a pouco você tá bem e tal, você tá no ritmo natural, assim. Isso. Esses dias eu assisti uma ópera da Carmina Burana lá, enfim, fui assistir ao vivo. Ao vivo? Legal. E, putz, é muito legal, nunca tinha ido ao vivo, já tinha visto na internet, assim, e achei muito legal. Aí tem uma parte que é a parte da primavera, e aí aquilo é baseado em textos romanos, é uma mistura de romano, alemão, tem italiano, espanhol, mas ele pegou várias obras assim que eram muito antigas e transformou aquilo numa ópera. Uhum. E aí é muito legal de ver a similaridade da potencialização do consumo com a energia que as pessoas tinham na esperança da primavera e do verão. Olha só. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, a gente não cria nada novo. A gente pega as energias que já existem e acabam consolidando ali, focando nelas para extrair algum tipo de emoção. Uhum. Então, hoje, eu acho que o ser humano vive todos os dias, todos os meses do ano, esperando essa primavera, que é a questão da novidade. E isso faz muito mal. Nossa. Se você não sentir frio, você não valoriza o calor. E vice-versa. Então, acho que o ponto a energia existe, só que aquela energia no potencial muito alto dentro da sua cabeça, não conectado com a natureza de fato, aquilo vai fazer muito mal. E se você não entender isso, você vai adoecer. Sim. E a culpa não é do consumo, não é do marketing, não é da indústria farmacêutica, sabe? As pessoas acabam, às vezes... mistificando isso, né? Culpando o outro, né? Sim. Aquele negócio, o inferno são os outros, né? Sim. O que eu falo muito é o seguinte, por exemplo, quando você falou de inferno, né? Como o detentor do inferno não tem como transformar o inferno num paraíso, ele transforma o caminho até ele como se fosse um caminho bom. Quando você tá, vamos supor, você tá no auge da sua carreira, aí vamos para um cara solteiro, mulheres, dinheiro, carro, isso é um caminho para o inferno. Então, assim, você esperar o momento ideal para aproveitar, a espera da primavera, né? É não aproveitar o agora, não estar presente. Não sei se você reparou, mas recentemente está uma onda de estoicismo. Uhum. Que é uma onda milenar. Isso é coisa de milhares de anos atrás. O estoicismo prega o quê? Eu não consigo prever o futuro, mas eu sei a ação que eu posso ter quando isso acontecer, porque depende de mim.
Então, trazendo para o presente de volta, né? Então, todo aquele acelerado que a pessoa tá, em busca de performance, em busca de tudo, né? Para cumprir aquele padrão que é exigido, ele falou, peraí, calma, vamos voltar, né? E eu pensei de verdade que isso fosse mudar na pandemia, porque muita gente foi embora, né? E o reflexo está agora, muita gente está indo embora ainda sobre isso, né? Mas não, o ser humano tende a voltar para o que preenche ele de alguma forma, né? Ou é compulsão por alimento, ou é compulsão por compras, ou é você viver de ansiedade. O Brasil, por exemplo, é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Um país que ainda provoca muito suicídio em pessoas, né? Imagina, como pode? E acontece. E eu venho de um país, do Japão, por exemplo, que é o número 1 de suicídio, mas é por honra, é diferente. Né? Lá eles levam muito a sério. Vamos supor, se eu sou um empresário e em volta de mim criou-se uma cidade, e se eu me dou o direito a falhar, eu me mato. Então isso recentemente acontece. Políticos que são envolvidos com algum tipo de escândalo, eles mesmos saem. Porque assim, é uma desonra. Então é diferente as culturas, né? O japonês, por exemplo, é um povo muito calmo. Você não vê japonês ansioso, né? O japonês, por exemplo, para você fechar um contrato com ele, demora semanas. Por quê? Porque ele dá um tempo para ver, para te conhecer. Porque você não consegue forçar isso por muito tempo, né? Por exemplo, eu vou forçar eu vou vestir um personagem por um dia, por uma reunião para fechar um deal. Não. Ele fica com você por semana, ele vai te conhecer de verdade, entendeu? Por exemplo, chama para beber. Chama, né? para o network no Japão, para você sair do trabalho e sair com o seu chefe para tomar uma cerveja, faz parte do trabalho. É uma desonra você falar que você não vai. Então, assim, são culturas, né, que prezam pela qualidade de vida ou pelo consumo ou pelo exagero, né? É verdade. E que envolve muito a questão cultural mesmo de cada país, né, individual. E a questão que você falou do estoicismo lá, é impressionante o quanto a gente acaba se desconectando por distrações. Sim. Então você pega lá uma rede social, e aí essa rede social, ela é só reflexo positivo, você continua lá e tal. Só que tudo aquilo é vazio. Ele é superficial. Sim. Quando o ser humano precisa de se agarrar em algo de fato, ele busca uma referência do passado. Então, por exemplo, você vai hoje em igrejas católicas de domingo. A minha percepção antes é que fala, essas igrejas vão fechar. Hoje você passa nas igrejas de domingo e as igrejas estão lotadas. Igreja evangélica, você passa na frente Umbanda, tá tudo lotado, tá todo mundo procurando uma conexão profunda e real. A mesma coisa acontece com arte. Então começaram a flexibilizar o que era arte. Mas aí, quando as pessoas vão citar um grande pintor, os caras vão lá para Da Vinci, para a escultura de Michelangelo. Sim. Então, tipo, ninguém fala que é o Romero Brito, por exemplo. Sim. Eu não tenho nada contra o Romero Brito. Eu acho legal as pessoas que vencem por esse caminho. Mas, a brasilidade dele, né? Mas quando se fala de algo profundo, que seja transcendente ali, é isso que falta às vezes para que as pessoas se encontrem seus eixos ali. Né? Eu falo que, cara, quando você fala de arte, quando você fala de cultura, né? A Europa, ela é riquíssima nisso, né? Você vai lá e você fica observando aqueles quadros, aquelas esculturas todas, né? Você realmente fica pensando, cara, o cara pintou isso aqui mesmo, naquelas luzes de tocha, porque não existia luz nessa época. Como ele fez isso? Isso não é restaurado, alguma coisa é mágica, porque realmente era arte, porque o ser humano é muito criativo, né? E você percebe que, tirando alguns nomes, né, que realmente destacaram na nossa época, que a gente está aqui, eu tenho 43 anos, né? Mas não existiu grandes nomes que a gente acompanhou de grandes descobertas, porque banalizou muita coisa, né? Tudo começou a ficar muito simples, né? Quando não tinha iluminação, era a lâmpada, e aí as coisas foram acontecendo. O que está acontecendo agora, a onda da inteligência artificial, a onda da automatização, a automação de tudo, né? A substituição, teoricamente, da mão de obra humana, volta muito
para a era nossa, da emoção. IA não tem emoção. IA não tem percepção. IA não tem, sabe, esse poder de adaptabilidade, né, de calor, de sentimento. Ela sabe algoritmo, ela sabe conjuntar, ela sabe procurar todas as informações. Esse dia eu montei um conselho, eu coloquei Jesus Cristo, Sócrates, Elon Musk, Jorge Paulo Lemann. Tem as informações que ele me dá, são incríveis, né, com base no que foi escrito deles e tudo mais, né? Mas ele não tem lá algo que aproxima do humano, pelo menos por enquanto, né? Então, esse é o nosso diferencial, né? Esse que colocou a gente no topo da cadeia vai manter no topo da cadeia se a gente voltar a esse atendimento personalista. Você pode ver, a questão que eu falei agora, voltando na questão da farmácia, de você dar atenção para a pessoa, você não ser um número lá dentro, né? Você saber que a pessoa pelo nome, oi, tudo bem, tal. Então, essa regionalização, essa volta para o bairro, isso vai voltar muito. Pode ver, cada vez mais existem campanhas que lembram saudosismo, né? Esses dias lá, o caminhão do Faustão da época agora voltou lá no Hulk, que o João Adib trouxe de volta. Os palitinhos do sorvete. Então, isso acaba voltando para te trazer. Falou, peraí, cara, que legal. Sabe? Muitas pessoas, por exemplo, eu tive um problema de saúde o ano passado, cara, me fizeram pensar, falaram, será que meu corpo aguenta isso tudo, né? Será que eu aguento viajar tanto? Será que eu aguento isso tudo? Então, me fizeram voltar a pensar, me fizeram, poxa, acho melhor dar atenção aqui, melhor eu focar aqui, né? Então, é sempre um susto. Quando você falou que as igrejas estão lotadas, né? É justamente isso. Eles buscando uma opção, buscando uma, como é que eu falo assim, uma palavra de afeto, de pessoa entender. A própria igreja católica mudou o comportamento dela. O protestante estava passando o catolicismo, né? Mudou, aproximou, colocou um papa latino, que agora faleceu. Então, assim, são estratégias para aproximar de novo, né? Trazer para próximo da pessoa de novo, para você começar a se engajar, né, de novo. Isso que eu acho importante. E acho que a questão dos fitoterápicos, né, ela vem de encontro a esse pensamento da beleza da existência humana. É isso. Porque enquanto você continua consumindo, e não que eu não sou contra remédio também, tá? Tá ruim, tem que tomar remédio. Tal. Sim, claro. Mas eu acho que você tomar algo que é um pouco mais natural e equalizando aquilo, mudando direitinho ali, regulando o seu organismo com esse tipo de medicamento, eu acho que ele tá super em alta esse tipo de tendência que tá acontecendo, né? Isso, quer ver, vamos falar um pouquinho de um fitoterápico especial, a espinheira santa. A gente tem um gastrilés, né, que é um protetor do estômago mesmo, toda a parede digestiva nossa. E ele é tão bom quanto qualquer outro sintético que foi criado. Por exemplo, vamos falar dos prazóis. Os prazóis foram criados para você usar por um curto espaço de tempo. Mas o que acontece com o consumo disso? Eu passei mal, tomo lá um omeprazol da vida. Isso, ao longo do tempo, acaba fazendo aquele, como é que eu falo, uma calcificação na parede do intestino, ele acaba não absorvendo mais os nutrientes, né? Isso, com o tempo, já foi alinhado à doença de Alzheimer, a vários tipos de outras doenças mais pesadas, né? Que o uso prolongado disso acaba causando. Já a espinheira santa, o gastrilés, ele já ativa as bombas de prótons, você consegue um resultado muito melhor, com um uso muito menos estendido, né? E não te dá nenhum tipo de dependência ou de algum tipo de consequência, né? Se você pegar a bula e olhar dos medicamentos sintéticos, você fala, cara, não é possível que eu vou tomando isso. Porque as possíveis consequências do uso contínuo desse tipo de medicamento, você fala, cara, demência, Alzheimer, Parkinson, cara, isso eu não vou desenvolver um negócio desse, não dá. E esse de espinheira santa, como é que é é um comprimido? São gotas? Sim, não, são cápsulas, né? É uma matéria-prima, a espinheira santa é brasileira, e ela é padronizada, como se fosse qualquer sintético, padronizada, e dentro da indústria farmacêutica, ela passa por todo o processo de certificação. O HPLC, ele mostra a quantidade certinha que você tem dentro dela, e que é a dificuldade muito grande do sintético. O sintético é sintético, então ele sempre vai dar a dosagem correta. No fitoterápico, não. Ele é uma planta.
Então, para você fazer o doseamento correto dele, ele é muito mais trabalhoso e muito mais caro. Por isso que você consegue um sintético com um preço muito menor, porque você produz muito mais com um custo muito baixo. O fitoterápico já é algo que você tem um custo maior de produção, mas uma eficácia tão boa quanto, e um malefício que ele vai te causar é praticamente nulo comparado com o sintético. Que legal, cara. E esses que têm flavonoides, tem algum nesse sentido que Cara, os ajuda a regular, flavonoides, né? vamos pegar o resveratrol. Resveratrol, que vem da uva, da origem da casca da uva, que protege a uva, né, de todos os radicais livres. A gente tem o resveratrol de 165 miligramas, que leva o próprio nome, né, que tem ricos em flavonoides, né, que protege tanto a parte cardíaca, tanto a parte de antioxidante. Então, assim, toda essa parte nutracêutica que a indústria, no caso nosso, a indústria farmacêutica produz, usando os mesmos padrões do medicamento. Então, traz para a gente uma confiabilidade e, graças a Deus, a Anvisa agora entrou com uma nova RDC, né, que já entrou em vigor, vence agora em setembro, a partir de setembro, todo nutracêutico que você toma, quero tomar um magnésio e tal, ele vai ter que passar por um processo de estabilidade para ter aquela duração de 2 anos, que é uma câmara de estabilidade, que é um investimento muito alto, né, onde mostra lá a quantidade exata que tem, qual a rastreabilidade do produto, qual a origem do produto, qual o lote de fabricação, traz uma segurança melhor para o cliente. Hoje, você tem muita indústria de nutracêutico, muita indústria de alimento, que é considerada um alimento, né? Que ou não segue, ou segue boa parte desses procedimentos, né? Nós, como indústria farmacêutica, nosso produto é a mesma qualificação de um medicamento, que a Anvisa exige a política de boas práticas de fabricação, a BPF. Nós, como indústria, temos a política de boa prática de fabricação e a gente emprega isso também na parte de suplemento. E tem alguma coisa para diabetes, reduzir açúcar no sangue? Tem esse tipo de coisa? Cara, tem. Pressão alta? Tem. Porque, por exemplo, você vai tomar vamos pegar um sintético, um Forxiga, né? Ele já é para diabético mesmo, uma doença, um diabético diagnosticado. A gente tem o cromo, a gente tem vários nutracêuticos que acaba ajudando isso, que acaba potencializando um medicamento já para diabético. No caso, um insulino dependente, não, né? Aí a pessoa realmente tem que tomar insulina mesmo, né? Mas uma pessoa pré-diabética, que ela tá com uma obesidade, né? Que ela já tá com uma gordura no fígado. Então, para ela não dar um problema no pâncreas, para ela se tornar realmente um diabético, tá com glicemia muito alta, ela pode usar vários outros suplementos, né? A cúrcuma, por exemplo, que é a nossa 130 miligramas, tem a própria coenzima Q10, né? O próprio ômega 3, com selo de rastreabilidade MEG3. Então, todo esse contexto acaba desinflamando você, acaba você emagrecendo também, e isso contribui para uma saúde de um corpo de modo geral. Cara, e falsificação? Vocês vendem online hoje em dia e sofrem com falsificação? Olha, muitos players sim, nós não. Nosso foco é a farmácia. Então a gente não compete com a farmácia, nós somos B2B. Então a gente vende para a farmácia e a farmácia revende, né? Mas muitos players, parceiros nossos, concorrentes nossos, vendem no e-commerce, né? E recentemente tiveram vários casos de falsificação, sim. Grandes players no país são alvos de falsificação e isso é realmente um perigo. Você vai naqueles mercados públicos, né, nas grandes cidades, onde infelizmente a fiscalização ainda pelo número de pontos de venda é infinitamente menor, então depende muito de denúncia, né? Você tem muito produto falsificado de origem também, que não é falsificada, é uma marca do interior do Espírito Santo, do interior de Minas Gerais, por exemplo, que ela não passa por esses sistemas rigorosos de fabricação, de qualificação, e a gente mal sabe o que tem lá dentro, né? Uhum. É um risco, né? Às vezes o cara tá comprando saúde ali, mas acaba comprando a doença. Né? Justamente, você pega, por exemplo, o ômega 3, que é um frasco claro, que está sob luz solar ou sob luz UV, ele já está oxidado, né? Então a pessoa toma um antioxidante oxidado. Então, assim, é complicado. E produtos que a Anvisa proíbe a comercialização, né? Como tríbulos, maca peruana, ora pronobis, berberina, e você vê isso manipulado vendendo em escala, isso não pode, é proibido. É proibido ora pronobis? Proibido. É mesmo? Proibido pela Anvisa.
Maca também? Maca peruana também. Em escala, sim. E o tribulus terrestre? Também proibido. Mas o suplemento que você compra? Isso, esse suplemento que você compra é proibido. O que é liberado, né? Em alguns casos desse, onde o médico prescreve para uma farmácia de manipulação, e a Anvisa entende que a responsabilidade é do médico em prescrever aquela dosagem, aquela quantidade para você individualizado, e a farmácia de manipulação manipula esse suplemento e te passa. Isso é liberado. Nós, como indústria farmacêutica ou qualquer indústria de alimentos, fabricar esse produto em alta escala para qualquer um ir lá pegar e comprar é proibido. Caramba, não sabia, né? Passivo de multa e tudo. E eu já tomei os 3. Sim, então... Você acha que... Quais são as contraindicações, você sabe? Desses 3? Esses produtos foram proibidos por algum motivo, né? A superdosagem, por exemplo, vamos pegar uma maca peruana, um vasodilatador. Ela é uma pessoa com pressão alta. Não, eu vou tomar uma maca porque né, na hora lá eu vou ficar bem. Dá um gás. Né? Dá um gás. E ele pode ter um ataque cardíaco, né? Pô, tô fazendo um puta papel de brocha aqui, né? Eu falei os 3. Né? Não, mas a maca peruana foi um exemplo, né? Mas a maca peruana serve para outras coisas. Quando também. eu comprei a maca peruana a primeira vez, eu vi um programa que era um Globo Repórter, que era dos superalimentos. Falei, caramba, isso aqui é legal pra caramba. Será que eu acho em loja natural? E fui comprar. Aí eu fui comprar e eu percebi que tinha um riso no canto da boca da menina que tava me vendendo. Falei, caramba, pra que serve isso aqui a mais, né? Aí eu fui pesquisar na internet e vi que tinham outros fins também. A gente tinha um produto com base de maca peruana. Como foi proibido, a gente, como indústria farmacêutica, não corremos o risco de produzir nada que é proibido pela Anvisa. A gente substituiu pelo fenogrego. Né, que também é um vasodilatador e tem uma diferença, ela mantém os testículos numa temperatura agradável para a reprodução de esperma. Então, assim, e também serve para mulher, para endometriose e tudo. Então, a gente fez o feno, a gente tem lá o Vigorax Femme e o Vigorax Men, que é o fenogrego, né, com 300 miligramas. Então, a gente substituiu uma matéria-prima proibida pela Anvisa por uma permitida pela Anvisa, segura. A gente preza, uma empresa de 33 anos, preza pela qualidade, preza pela saudabilidade do nosso cliente, né? E é uma empresa que preza pela recompra, a gente não quer vender uma vez só. Você falou da Globo, né? Mas você pega, por exemplo, o Jovem Pan, até bem pouco tempo atrás, estava falando abertamente sobre a Hora Pronobis. Hora Pronobis, é que a Anvisa agora realmente tirou até de circulação. Quem tinha na farmácia foi obrigado a tirar. Por isso que não tá anunciando mais. Por isso que eles tiraram a Hora Pronobis. Cara, não foi eu comprei, eu ganhei de presente da minha sogra. Ah, é? É uma dica. É por isso que eu tô falando, porra, é proibido mesmo? E geralmente idosos compram, né, Hora Pronobis. Hora Pronobis é antigamente considerada a carne do pobre, porque ela é rica em proteína, né? Então, assim, ela tem várias funções, inclusive você ficar saciado, você emagrecer, igual Psyllium, né? Então, assim, são N coisas que a Hora Pronobis é legal. Só que como virou uma escalabilidade muito grande, as pessoas consumindo muito daquilo, cara, faz mal. Então, tudo que faz mal e não tem como mensurar, automaticamente aumentaria o SUS, né? Atendimento ao SUS. Então, a Anvisa vai lá e fala, opa, não, isso aqui não pode. E que tipo de problema pode dar a Hora Pronobis? Cara, problema renal, por exemplo. Se você consome muita proteína, né, e você tem algum problema renal ou da célula adrial, isso pode dar um problema muito sério, né? Pode dar um problema de, por exemplo, você ter glomerulonefrite, você pode desenvolver aí uma filtragem errada do seu sangue, e aí a água sai mais e a proteína começa a vazar e começa a inchar, virar uma bola. Então, assim, são N diagnósticos que ela por si só decide. Às vezes tem coisas que a gente não sabe também, tá? Por exemplo, proibir berinjela, a gente tinha lá, não pode, a gente não entende por quê, a gente não sabe qual que é o sentido, mas tem estudos que comprovam e eles tomam essa decisão e realmente tiram do BI da Anvisa. A diferença nossa da Anvisa aqui é que o que está no BI da Anvisa é permitido, você pode fazer. Nos Estados Unidos, a FDA é o contrário. Tudo que não está lá está proibido. Então, assim, tudo que não está lá está permitido. Então, por exemplo, é diferente. Agora, a quantidade de coisas que a gente quer fazer, poxa, mas não tem como a gente fazer isso aqui. Não pode. Não está no portal da BI, não pode. E outra coisa, no portal do BI da Anvisa, você tem lá o insumo permitido e o que você pode alegar dele. Por exemplo, ômega 3, todo mundo fala, não, serve para o coração, para a memória, para longevidade, antioxidante. Lá não está falando nada disso. Óleo de peixe essencial, só, nada. Você não pode alegar nada no rótulo.
Se tiver lá, cura o câncer. Não pode. Então, você só pode colocar o que está escrito no BI da Anvisa. Entendi. Caramba. Pô, puta aula, velho. É legal, cara. Eu sou ainda uma criança nesse mercado, mas a gente... Que bom que pude contribuir com alguma coisa. Legal. Obrigado, cara, pela participação. Eu que agradeço. Para finalizar, eu queria que você deixasse seus contatos. Como que faz para as pessoas se conectarem com você? Legal. Obrigado aí pela participação. Parabéns pelo programa, pela agência, por tudo. Eu tô no LinkedIn, neto.antunes2 lá no LinkedIn. E é mais ou menos por lá que eu acabo comunicando mais com a galera. E no Instagram também, neto.antunes2, mas é mais pessoal. Mas no LinkedIn é profissional, tô lá. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Vou aproveitar e pedir para as pessoas se inscreverem no canal da Beats. Muita gente assiste os vídeos, mas acaba não sendo inscrito no canal. Então, se inscreve lá, aciona o sininho e tudo aquilo que todo mundo pede. Legal. Segue também a Beats nos outros canais. A gente está com o Beats.digital. E me segue também, eu sou o Adriano Klump. O Klump é difícil, eu vou soletrar, é KLU, M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, muito obrigado, valeu e até a próxima.